Vamos hoje para mais uma live sobre as 7 dificuldades para se instalar novos hábitos e alcançar a vida próspera. Você sabe o que é prosperidade? Você já definiu para você o que é prosperidade? É esse tema que a gente vai trabalhar hoje. Esse é um dos temas que foram mais votados, pelo grupo de Mês Blindado, sobre o que pode estar te impedindo de chegar na vida próspera, de permanecer na vida próspera, através da instalação de novos hábitos. Porque se você está num patamar hoje e quer alcançar outro, você precisa mudar seus hábitos, certo? Uma das dificuldades listadas é a pessoa não definir para ela o que é vida próspera. Vamos falar sobre isso, ok? Quando eu fui falar sobre vida próspera, prosperidade, eu fui dar uma procurada em vários aspectos. Onde tinha isso na literatura, onde tinha isso no dicionário. Está muito ligado a um contexto religioso, a prosperidade e vida próspera, ligada a ensinamentos da Bíblia. E pouco se tem, assim, sobre uma base mais científica, sabe? É mais ligada, o que teve de dissertação também sempre foi ligada à teologia. Então, está muito ligada a questões da pessoa fazer algo, merecimento, fazer algo para conseguir o reino dos céus e tudo mais. Mas a gente pode utilizar isso como uma ação e reação daquilo que a gente faz. Um merecimento no sentido, estou fazendo algo concreto em realização daquilo que eu quero alcançar ou não. Então a gente pode usar nesse sentido. Mas a minha pergunta é, você já definiu para você o que é vida próspera? Porque às vezes a pessoa quer o sucesso, quer algo para a vida dela, mas ela não define o que é. Ela vai usando conceitos de outras pessoas, daquilo que representa, e aquilo fica uma areia movediça na vida da pessoa, não é mesmo? Fica uma areia movediça e ela não consegue sair daquilo, porque ela não definiu para ela o que era, entende? Então está muito ligada a conceitos também de finanças, está ligada a quanto eu tenho de dinheiro no meu bolso, quanto eu tenho de dinheiro na minha vida. E às vezes, para a pessoa, ela estar ligada a só isso é pouco, para outras pessoas não é pouco. Então depende muito de como você se orienta para a sua vida. E tem alguns lugares que a qualidade de vida, que a qualidade emocional, como que a pessoa lida com essas qualidades emocionais, tem a ver com também a prosperidade. Eu acabei fazendo uma pesquisa aqui e coloquei algumas informações aqui sobre a prosperidade que eu tinha pesquisado. Por acaso, para você é claro o que é prosperidade? O que você persegue na sua vida? Isso é claro ou não é claro? Você já refletiu? Coloca aqui, na hora que você assistir esse vídeo, o que você já pesquisou sobre prosperidade? O que você já viu como... E faz sentido para você a prosperidade, sabe? Você já tem alguma ideia? Para você é claro isso? Para você que está assistindo esse vídeo depois, você já pesquisou? Você já refletiu sobre? Coloca aqui para mim, debaixo do texto da live, o que representa a prosperidade. É interessante a gente saber. O Wikipedia, aqui que ele fala, que a prosperidade refere-se à qualidade ou estado de próspero, que por sua vez significa ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. O conceito de prosperidade é interrelacionado ao de riqueza e, de fato, algumas fontes chegam a apontá-la como sinônimos, mas outras discordam, apontando diferenças entre ambos. Enfim. Então tem que discorrer lá no Wikipedia, tem mais informação lá. Eu vou trazer também que é do dicionário. É que a gente ouve tanto falar sobre prosperidade, a gente acha que a gente sabe o que é pra gente. E é muito difícil a gente parar para refletir o que é, qual é a régua que a gente usa para se sentir próspero ou para não se sentir próspero, Realmente é muito individual, Porque assim, é muito ligado assim, onde a gente quer chegar também, Quando a gente olha para a vida dos outros, a gente tem um conceito do que é prosperidade. Quando a gente olha para a nossa, a gente tem outro conceito do que é prosperidade. Mas aposto que isso fez você refletir. Não me achava, mas se ela viu isso em mim, o que é que tem em mim que eu estou desconsiderando ser prosperidade? O que ela viu em mim que ela considerou como prosperidade? A conversa pode ficar bem profunda, O que você vê em mim que você me considera próspera? Às vezes a forma como você lida com a família, com o seu trabalho, com o dinheiro, com o seu tempo de qualidade. Às vezes ela pode olhar isso, porque a régua dela é isso. Qual é a sua régua? Quando você olha para a prosperidade e fala... Tenho minha casa, não tenho minha casa. Tenho filhos, não tenho filhos. Tenho filhos saudáveis, não tenho filhos saudáveis. Tenho um relacionamento saudável, não tenho relacionamento saudável. Isso está dentro do pacotinho do que é prosperidade, Então, é um exercício que às vezes não fica só na nossa reflexão. É um exercício que vai além da nossa reflexão. A gente reflete, a gente escreve, conceitua, a gente conversa com o outro, com pessoas que a gente considera próspera, com pessoas que a gente considera confiáveis, A gente pode fazer uma enquete, do que você vê em mim e você me considera próspera. E você trocar também com a outra pessoa, Porque às vezes a nossa contribuição para com o outro também ajuda. A pessoa fala assim, nossa, você está no limbo. Mas por que você está no limbo se você não precisa ficar nesse lugar? Você tem isso e aquilo outro, É claro que um está na pele do outro e não dá para pegar só o que o outro colocou e falar, agora eu me sinto assim. Não é isso. Mas é trazer uma reflexão, Trazer uma reflexão do que é que eu valorizo e desvalorizo no meu dia a dia, E aí quando a gente fala no dicionário, o dicionário traz assim, que prosperidade é um substantivo feminino
É o estado do que é ou se torna próspero. É uma grande produção de alimentos e bens de consumo, abundância e fartura. Está muito ligado também a bens de consumo. Está muito ligado à fartura. Às vezes, quando que tem algumas culturas que falam aquilo que tem de fartura na mesa. Tem fartura na mesa é uma pessoa próspera. Na enciclopédia de significados, o que caracteriza a prosperidade é a condição de constante desenvolvimento e progresso de determinada situação. Aí ele dá alguns exemplos, que é aumento de salário, promoção para um cargo profissional superior, aprovação no concurso público. São ações que representam avanço na vida da pessoa, que podem ser responsáveis por construir o estado de prosperidade. Então seria, por exemplo, um trajeto. Um trajeto, aquele processo que você tem da própria vida, né? A própria vida é isso. Cada dia é diferente do outro e cada dia a gente está buscando fazer algo melhor pra gente. Né? Então, tanto que a gente fala assim, não quero regredir. Se eu perder algum imóvel, eu estou regredindo, eu vou deixar de ser próspera. Será? De repente, aquilo era um peso que tinha nas suas costas e está fazendo você adoecer. Né? Como eu considero saúde física e emocional parte da prosperidade, parte muito importante da prosperidade, eu considero isso porque é aquilo que sustenta a minha vida para que eu tenha vontade de continuar ali nela, me desafiando, conquistando, me relacionando, fazendo algo diferente. Né? Então eu gosto muito de coisas diferentes. Se eu gosto daquilo, eu preciso ter condições para usufruir daquilo. Então condições que quando a gente é mais jovem, eu desconsiderava meu corpo. Eu falava, meu corpo é magro, meu corpo me leva para qualquer lugar, então estava lá desconsiderado. Eu não entendia essa busca das pessoas pela disciplina, pelo não sei, mas para quê? Eu detestava o negócio de regras, imagina, rotina saudável e tudo mais. Depois eu fui entendendo quanto isso é libertador. Parece aprisionar o meu ser, mas depois eu fui percebendo que mais liberta do que aprisiona quando a gente faz da forma correta, da forma considerando os nossos limites, considerando o nosso ser como um todo, né? A integralidade do nosso ser. Ela é fundamental para que a gente construa essa rotina saudável, alguns chamam de rotina memorável, tudo tem uma questão de marketing por trás, mas é um marketing para que se torne vendável, porque ninguém gosta de se vender algo, né, nem para si mesmo. Às vezes a gente não consegue nem vender para si mesmo o conceito do que é prosperidade. A gente precisa sentar, escrever, argumentar. É um processo de vendas. É um processo de vendas para com a gente mesma. Vou comprar essa ideia, não vou comprar essa ideia. Entende? Porque se eu não comprar essa ideia, eu vou continuar vivendo com a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Não que ela é totalmente errada, esse conceito, não é isso. É um conceito que você pode deixar a vida te levar, desde que você tenha um bom conceito de onde você quer chegar também. E não é garantia de que você vai chegar lá. Só é não deixar sua mente solta, dando tiro para tudo quanto é lado. Porque quando a gente dá tiro para tudo quanto é lado, é muito comum, é muito fácil a gente cair num vazio existencial. O que eu estou fazendo mesmo? Para onde eu estou indo? Principalmente depois do Covid, de famílias que perderam muitas pessoas queridas. Ou basta perder uma pessoa, isso já mexe com a vida. Já mexe com conceitos de vida e morte, de fim e começo. A pessoa para refletir, o que eu estou fazendo da vida? Estava conversando com um amigo meu, na verdade foi um cliente meu, e eu agora sou cliente dele, e ele acabou de passar por uma cirurgia do coração. E aí ele falou assim, eu renasci e tive uma nova oportunidade. Ou seja, ter uma nova oportunidade, isso mexeu com conceitos. E às vezes a gente vai levando uma vida que vai nos levando para esse lugar para a gente chegar na porta da morte. E que era um dos sítios de passagem de muitos espiritualistas para poder sentir que está vivo, sentir que mudou de nível. Será que a gente precisa chegar nesse lugar, nessa porta da morte, para poder ter os conceitos do que vale a pena e o que não vale a pena nessa vida? E se a gente pudesse fazer isso de uma forma mais leve, sem precisar chegar no quase morte, para entender o que tem valor nessa vida pra gente? Para experimentar, porque às vezes a pessoa não entende porque não experimentou o que tem valor. Às vezes o experimentar faz isso. Eu estava fazendo um atendimento e tudo mais, e a gente estava falando sobre a questão do feminino, que a pessoa estava buscando, já tinha trabalhado em terapia, o feminino e tudo mais. Ela estava refletindo que viu que dançar é legal para o feminino e tudo mais. E sim, eu também estou trabalhando meu feminino, eu também estou trabalhando alguns conceitos do feminino, e eu já passei por essa experiência do dançar, e sim, me deixa mais feminina, sim, mas tem algumas ações que são mais concretas e mais certeiras do que só a gente ir para as distrações, entende? Algumas coisas são complementos. O dançar vai fazer isso, mas o conversar com o parceiro e estabelecer limites do que o feminino precisa, às vezes ele é mais urgente do que o dançar nesse momento. Então, o dançar vai trazer a flexibilidade, vai trazer isso? Sim. Mas, por exemplo, no meu caso, eu já passei por isso. Eu só preciso continuar com isso, manter isso na vida também. Mas eu preciso entrar com posturas mais de, para de fazer muita coisa, para não sei o que lá. Então, assim, para de dar uma de masculino, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida, refletir e trabalhar esses aspectos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está falando de conceitos, da importância de ter conceitos, da importância de a gente saber que precisa atuar o feminino e analisar o que é mais importante. Eu me cercar de atividades
que vão trazer o feminino, beleza, cuidar mais do lar, cuidar mais da casa, beleza, mas e no meu relacionamento? Eu estou trazendo isso? É muito mais impactante isso, você ir para o seu lugar, e aí depois você vai para as outras coisas também. Você pode escolher por onde começar? Pode, mas tem coisa que a gente sabe que está fugindo. Então, de repente, a gente sabe que a gente está fugindo de se perguntar qual é o conceito, o que funciona para mim, a prosperidade, e o que não funciona. E aí eu quero entrar aqui, quais são o ciclo construtivo disso. Continuando naquela da enciclopédia de significados. Normalmente a prosperidade é relacionada com a abundância de bens e riquezas materiais. Isso eu já falei aqui no começo, né? Já trouxe também das doutrinas religiosas. E tem referente ao comportamento emocional que algumas culturas, né? E grupos religiosos trazem isso, que traz esse equilíbrio do mental e do espiritual das pessoas. Então a espiritualidade também ela entra nessa conceituação da prosperidade. Porque quando a gente entra no conceito da prosperidade vindo só por questões religiosas, alguns estabelecimentos, igrejas, instituições, grupos e tudo mais, vão utilizar o que é em nome de Deus. Está escrito na Bíblia ou não está escrito na Bíblia? E às vezes é muito além, porque tem questões éticas, tem questões morais, que estão além de culturais, né? Porque quando a gente fala de questões religiosas, a gente está falando de delimitação de algum tipo de religião. Então é uma coisa cultural ali. Então, só que a gente precisa considerar isso também, fala-se também de prosperidade de Deus, que consiste na ideia da realização de todos os planos e objetivos que determinada pessoa almeja como recompensa por seguir todas as regras de condutas ditadas pela religião. E será que, se você sair daquela religião, vai desmoronar esse seu conceito de prosperidade? Tem que ir além. Porque quantas vezes as pessoas mudam de religião? Eu já conheci várias. Eu já fui em várias. Entende? Para pesquisa, para ficar um pouco dentro dela. Entende? Então, assim, e às vezes, para aquela religião, aqueles afazeres têm a ver com uma pessoa próspera. Aqueles outros não. Só que a gente vai mudando isso. Então, essa reflexão ela é constante do que é prosperidade. Porque vai envolver essas culturas que a gente está inserida. De repente, você vem de uma cultura familiar que prosperidade é X. Depois você teve 3 casamentos. Nos 3 casamentos, prosperidade eram coisas diferentes. A não ser que para você já definiu tão fortemente aquilo que é e perseguiu aquilo que é, que você traçou para sua vida isso. Entende? Você consegue compartilhar isso com outras pessoas. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, ver o quanto que isso está inserido numa crença religiosa e quanto tem de alicerce essa crença religiosa para você. E tome cuidado, porque você pode mudar de religião no meio do caminho. E tudo bem, se você escolher isso, pode ser que você nunca mude, passe uma vida inteira numa mesma religião, e ok. Mas você precisa considerar isso também no seu aspecto de reflexão, ok? Então, e se a gente considerasse a prosperidade, que eu estava falando logo no começo, se a gente considerasse a prosperidade, se a gente usar, né, esse conceito aqui que trouxe sobre a religião, né, da recompensa que tem para Deus, né, da avaliação religiosa, né, porque cada instituição vai ter uma avaliação do que é certo para Deus. Mas e para você? Você refletiu a sua relação com Deus também? Você está em paz com isso? Com os conceitos e crenças que você herdou? Porque a gente também herda essas crenças do nosso sistema. A gente também herda isso, sabe? E herdando isso, às vezes você pensa uma coisa, mas age diferente. Isso também precisa ser considerado. O que eu considerei prosperidade, o que era importante na infância, né? Com aquela família que eu me criei. O que era na adolescência, o que está na fase adulta. O que está na fase adulta em questões culturais. Você pode dividir por etapas para você criar um roteiro, para você criar esse conceito para você, né? Pode ser recompensa por algo de ação que a gente fez, ação e reação. Então, quando eu acordo cedo, quando eu economizo, quando eu tenho um investimento. Então, assim, isso é uma ação que a reação dela vai ser muito diferente do que quando eu não durmo, de quando eu não invisto, de quando eu não me cuido. Então, tem ação e reação, uma colheita para uma vida próspera. Então, se a gente pensar nisso que depende da gente, partes dela, porque tem partes que fazem parte da vida também, né? Nem tudo está no nosso controle. Mas o que está no nosso controle, a gente está fazendo? Está dando tudo de si? Estar dando tudo de si não é ser escravo também dessa vida próspera, não é isso. Dessa vida próspera só ligada a finanças, entende? É também se acolher, considerar isso também. E quando a gente pensa na origem da palavra prosperidade, né? Tem aqui que ela se originou do latim, prosperitate e prosperare, que significa obter aquilo que deseja. Né? Então, essa reflexão, ela é importante, que prosperidade, vida próspera, é o que eu espero obter, né? O que eu desejo obter. E está pautado em que esse obter? Está pautado em mostrar para os outros, em me vingar, em me sentir parte da sociedade se eu tiver o status X. Porque, às vezes, por um jogo, né, de sociedade, dependendo do que você faz profissionalmente, se você chega com um carro X lá, as pessoas vão te dar uma credibilidade mais legal. Se você chega, dependendo do carro que você tem, se você chega com um carro muito fuleiro, as pessoas podem desvalorizar até o que você fala. Claro que é o problema delas, fazerem isso com a vida delas.
Mas se você, a imagem, tanto que existem profissionais que cuidam da nossa imagem, né, que é a personal stylist. Então, cuida da nossa imagem também, porque as pessoas, às vezes, são segundos, às vezes 10 segundos, para a pessoa poder fazer uma avaliação. Quero ou não quero falar com você, ainda mais na internet. Quero ou não quero falar com você, dependendo da imagem que você passa. Por que os grandes players hoje se dão ao luxo de chegarem lá com uma camiseta simples, um chinelo, porque eles já alcançaram um status tal, um patamar tal, que talvez as pessoas, ele não perca a credibilidade com muitas das pessoas, entende? Então, isso também está ligado, a imagem também está ligada com essa vida próspera, né? Porque também tem a ver com o lado profissional. A prosperidade também precisa incluir esse lado profissional. Então, às vezes não é o próspero, eu tenho que estar bem vestido, porque senão não me sinto assim. Não. Você sabe que às vezes nem é para você, e você está fazendo isso não é só para provar para o outro, é para trazer o outro mais próximo. Entende? Não é a questão do ego ali, porque não, é porque recomenda-se isso para que eu chegue mais longe. Então, quando a gente considera tudo isso, não fica difícil você escolher uma roupa, ir atrás de um personal stylist, porque você não está fazendo isso, não é custoso para você, você entendeu que faz parte de um jogo, e esse jogo, desde que não fira os seus conceitos também, porque às vezes fere o conceito da pessoa, vou deixar de ser eu, não sei o que ela tal, porque a pessoa tem birra pela prosperidade. Tem alguma crença negativa ali, por exemplo, enrustida, né, guardadinha, lá no inconsciente, de que alguém, quando conseguiu muito dinheiro, foi arrogante, foi ruim, se deu mal, ou morreu, ou matou alguém. Às vezes você tem esse histórico, esse repertório nas suas células, porque alguém vivenciou isso na sua família. E isso também te impede até de parar, sentar e refletir sobre isso, ok? Então, continuando aqui, né, sobre obter aquilo que deseja. Então, quando a gente junta esses elementos, né, da origem da palavra, do latim, né, do que significa prosperidade, o pró quer dizer a favor. E SPs significa esperança. Esse trechinho, né? SPs. Significa esperança. Então, a favor de uma esperança. A prosperidade também está ligada a favor de uma esperança. Entende? O que você espera de uma vida próspera para você? Ok? Então, esse daqui é uma introdução longa até sobre isso, sobre a reflexão. Então, trazendo para um ciclo, né, destrutivo disso. Então, quando você tem confusão, desorientação sobre o que significa, isso te impede de você começa a entrar nesse ciclo destrutivo de não saber o que é o conceito. Você não sabe o que é o conceito para você, então você funciona como coxinha de retalhos. E essa coxinha de retalhos que fica confuso. Vou para cá, não vou para lá. Sabe aquele negócio quando a pessoa está fazendo dieta e ela fica confusa? Eu pesquisei isso, eu pesquisei aquilo outro. Eu fui pesquisando várias coisas que eu estou fazendo com uma nutricionista, um cuidado com o meu intestino agora, né? Aí eu fui falando dos conceitos que eu tinha. Aí ela falou assim, nossa, tá tudo bagunçado, Patrícia, para, vamos lá, vamos seguir alguma coisa. E eu dei chance para seguir o que ela estava falando, eu achei coerente o que ela estava falando e experimentei. Eu tô querendo emagrecer? Estou. Mas o que é mais importante agora? Cuidar da absorção do meu intestino. Então, eu zerei eu peguei todos aqueles conceitos que estavam coxinha de retalhos. O médico fala, não toma suco de uva nem de laranja, porque vai direto pro sobrecarregar o fígado, se a pessoa já está com impacto no fígado. O outro fala, não come isso, ou come isso porque isso é bom. E aí você fica confusa. Então você faz um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra. É a mesma coisa que quando a gente entra no ciclo destrutivo da vida próspera, porque não sabe o que é prosperidade, cria essa confusão e essa desorientação. E isso te impede de você ter um passo, criar um plano de ação para você, uma rotina saudável para você, entende? Porque também você fica presa a passados traumáticos também. Então, te impede de até seguir e pesquisar isso. Porque como tem um passado traumático, uma falta de repertório que é o que tem de histórico da minha família, de pessoas prósperas, se você fizer isso, se você vem de um histórico interessante de prosperidade, é mais fácil você refletir um pouco, né? Mas se você não tem, você fala, ninguém da minha família teve prosperidade. Porque você considerou só um elemento, entende? Porque às vezes você analisou, ninguém da minha família foi rica, então não teve prosperidade. Não! Eu tenho uma amiga que ela não ganha dinheiro, mas ela ajuda a família a ganhar dinheiro. Então ela se sente próspera e nem se sente culpada porque ela está no papel dela. Ela sente que ela está no papel dela, entende? Então, às vezes, o nosso repertório foi baseado também no Covid. E aquele repertório baseado no Covid te dá uma desorientação do que é prosperidade. Qual é o valor da vida? Né? Então, isso também precisa estar inserido aí. Então, o primeiro degrau dessa rota da vida próspera tem essa confusão, essa desorientação. E, claro, se você tem isso, você não vai ter metas claras, né? Você não tem, você nem consegue, ou consegue colocar as metas, nem consegue chegar. Então, elas começam a duvidar delas. Começa a duvidar das metas que você está colocando para você. Ah, nem adianta fazer lista de ano novo, porque todo ano é a mesma coisa, nem dá em nada. Claro, você não olhou a base antes disso, entende? A comparação com padrões externos, você fica sempre se comparando com padrões externos, do que é prosperidade, quem é prosperidade para o outro. Ah, a vida dela é próspera, a minha não é próspera. Isso também te deixa confuso, te impede de adotar valores que fazem você refletir sobre isso. Estagnação e desmotivação com tudo isso, com essa comparação, e sem a definição do que é a vida próspera, provavelmente você vai ficar lá estagnado sem motivação. Não quero nem sonhar. Tem pessoas que não querem nem sonhar, porque todas as vezes que tentaram sonhar, não conseguiram, se frustraram tanto que nem vale a pena sonhar.
É um trabalho que a gente precisa fazer com a pessoa, a ponto de tirar para, não, você pode sonhar sim. Olha quanta coisa você tem. E você vai construindo junto com a pessoa, que é isso que a mentoria traz. A gente vai construindo junto com a pessoa aquele lugar para ela chegar. Né? E cada vez vendo que aquele passo pode ser reforçado. Olha que legal, olha o que você está fazendo. Você já está conseguindo guardar dinheiro. Você já está conseguindo se alimentar melhor. Você já se inscreveu na academia. Você já está refazendo amizades. Você já está descansando mais. Já está levando seus cachorros para passear. Você já está pensando num novo relacionamento. Então, sair desse lugar dessa estagnação, né? Eu vou falando eu não consigo só falar do ciclo destrutivo sem falar do positivo, né? Porque dá uma aflição de ver a pessoa só num bololô só, sabe? E quando a gente entra nesse bololô, é difícil sair. É difícil sair. Às vezes a gente precisa de ajuda especializada para poder sair daquilo. Porque a falta de repertório é tão grande, tão grande, tão grande, e você já entrou naquele estágio de estagnação e desmotivação, de que precisa de ajuda especializada. Porque não adianta só incentivo da pessoa falar, de um amigo falar, não, você é boa nisso. Você não se sente boa nisso. A pessoa não se sente boa nisso, né? Boa em algo. Então a gente precisa construir, aqueles caquinhos que estão lá, todos isso, a gente precisa reconstruir aquilo. E reconstruir precisa de uma orientação mais, de um acompanhamento, inclusive semanal. Tem pessoas que precisariam de 2 vezes por semana quando está nesse estágio, né? Muitos anos atrás, eu encontrei um amigo da escola que ele tinha passado por depressão e estava fazendo psicanálise. Eu nem conhecia a psicanálise na época. E ele falou que a psicanalista dele falou que ele tinha que fazer de 2, 3 vezes na semana. E precisava fazer mesmo, porque precisava reconstruir, entende? A psicanálise tem muito disso para buscar as coisas do inconsciente mesmo, né? Mas, às vezes, dependendo do estágio, 1 vez por semana não dá para você. Às vezes a pessoa quer fazer a terapia e ela quer a cada 15 dias. Não dá, no começo não dá. Entende? Depois de um tempo você consegue até afrouxar um pouco e dar esse espaço. Mas no começo às vezes não dá. Se você está nesse ciclo aqui destrutivo, é mais difícil de conseguir, né? É impossível? Não, não é impossível. É possível? Sim, totalmente possível. Mas depende da estrutura que você tem para fazer isso. Qual a sua rede de apoio para poder fazer isso? Às vezes a pessoa não tem rede de apoio nenhum. E não construiu, nem quer construir. E tem medo de construir. Só que às vezes a gente precisa ajudar a pessoa a construir uma rede de apoio. Entende? Ou identificar uma rede de apoio que já existe. E depois o ressentimento e a insatisfação, né? A pessoa está ressentida com ela mesma, está ressentida com o processo dela, né? Ela não alinhou expectativas, metas pessoais com ela mesma, ou com o parceiro, ou com o círculo dela, né, de convivência dela. Então ela fica com essa sensação de insatisfação devido à falta de propósito definido. Eu fiz um vídeo sobre propósito forte, os desafios para instalar novos hábitos para chegar na vida próspera, ok? Agora da rotina construtiva de quando a gente tem um conceito do que é prosperidade definido, ok? Ou está construindo um conceito de prosperidade, né? Que eu estava falando aqui no começo da live. Que primeiro é essa reflexão, essa definição, pessoal, do que é prosperidade. Então, uma definição. E como que a gente constrói essa definição? Primeiro, a gente tem que considerar aspectos financeiros, emocionais, sociais e espirituais nessa definição, né? O que aconteceu em determinadas fases da nossa vida, o que a gente considerou ali, o que eram conceitos que a gente trouxe da nossa família, conceitos que a gente trouxe de relacionamentos que foram impactantes, né? Casamentos, conversar com pessoas próximas, né? O que a pessoa vê de prosperidade em você, o que você vê de prosperidade na outra pessoa, voltar de novo e fazer essa reflexão e escrever, quem sabe fazer um roteirinho disso para você. Então, é um trajeto para você fazer isso. Depois que você teve essa clareza, né, da vida próspera, vai testar se isso é uma vida próspera para você. Vai lá, vê se aqueles conceitos que você colocou, vai viver aquilo, vê se você se sente próspera mesmo. Vê se está faltando alguma coisa ali. Então a gente precisa checar aquilo que a gente colocou como conceito. Porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é na prática. E a teoria, com a prática, você elabora muito melhor, né? Estabeleça suas metas alinhadas com esse conceito. Vai estabelecendo e vai fazendo isso. Vai desenvolvendo estratégias para isso. Então, o estabelecer essas metas, desenvolver as estratégias e viver isso, também é como se você tivesse uma lousa ali na sua frente, sempre você analisando aquilo e colocando, vivendo e colocando ali. Né? Você vai e volta em cima daqueles conceitos, daquele conceito que você está criando. E você vai acompanhando essa adaptação, vai monitorando esse progresso em direção à prosperidade, em direção ao conceito também que você usou como prosperidade, para ir atualizando ele. É isso mesmo? Continua sendo isso? Continua sendo isso mesmo. Deixou de ser isso por causa disso. Então eu vou lá e adapto melhor. Entende aquele conceito? E aí você vai tendo disposição também para ajustar essas metas e estratégias conforme necessário. Então você ajusta o conceito e ajusta também as metas e as estratégias, né? E então é o percurso que vai te trazendo também essa avaliação mais contínua do que é a vida próspera, dessa definição do que é a vida próspera. E é uma avaliação é um ciclo construtivo, não é estático, né? Ele tem movimento. Né? E é isso. Eu tô louca para saber
o que é prosperidade para você. Eu queria saber muito sobre isso. O que é prosperidade para você? Ok? Eu vou colocar isso na caixinha lá do meu story. Se você puder contribuir com isso, eu vou adorar saber. Pra gente ver o conceito, o que você trouxe, né, do que é prosperidade. Porque ela contribui, né, para esse entendimento, né, cada vez mais profundo nosso do que é prosperidade. E a gente pode se impactar positivamente com a visão do outro. Nossa, adorei também falar sobre esse assunto. Tem assunto que também, ao falar, eu reflito também e mexe comigo também, sabe? É gostoso esse compartilhar. Um super beijo e um ótimo dia para você. Gratidão. Beijos.